Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho das reuniões de sexta-feira online, mas antes nós gostaríamos de pedir a colaboração de todos para a nossa campanha do quilo e do leite para as nossas famílias assistidas e também para o carnê, para que a gente possa manter os nossos compromissos com César em dia. Contamos com a colaboração e a boa vontade de todos. E antes de nós iniciarmos, nós vamos ler uma página do livro Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângelo e pelo Divaldo Pereira Franco, que se chama Imortalidade. A noite sombria da morte sucede à madrugada clarificadora da vida espiritual. Em toda parte estua a vibração miraculosa e pulsante da vida que não cessa. Morre a semente para surgir a planta vitoriosa. Decompõe-se a matéria a fim de nutrir outras formas de vida. Gasta-se uma estrutura desta ou daquela natureza para surgir mais além em manifestações novas e expressivas. A serenidade do cadáver humano é enganosa e utópica. Além das células em transformações incessantes, onde se locupletam vibriões, o espírito desperta. Nada, nem ninguém, morrer é somente mudar de estado. A paz das necrópolis é pobreza dos sentidos dos que supõem contemplá-la. A perda da indumentária física não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora, senão àqueles que as elaboraram antes. Cada ser desperta consoante viveu, vinculado ou liberto das paixões. A morte pode ser considerada como o despir da aparência e o despertar para a realidade. Ela não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos, emanando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompe o intercâmbio do ódio que expele emanações mefíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. Quantos se acostumaram à beleza das emoções superiores, escalam os óbices da limitação e atingem excelsas regiões. Aqueles, no entanto, que se fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, acordam envoltos nas paixões que conduziram ao decesso carnal, mais vorazes, mais infelizes, mais atormentados. Não há milagre ante a vida. Não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diluíram as impressões da forma, pois que lá não estão. Evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, considerando que lá não os encontrarás. Se foram amorosos e bons, libram acima das conjunturas imediatistas, visitando-te, intercambiam o amor e trabalho vitoriosos esperando por ti. Se viveram descuidados, entorpecidos pelo ópio do prazer, dormem ao longo sono da consciência aparvalhada, experimentando pesadelos e agonias de difícil tradução para o teu entendimento. Se jornadearam adstritos à impiedade e atados ao erro destes ou daquele teor, sofrem e fazem sofrer, procurando no próprio lar ou em outras mentes de fora do ninho doméstico com os quais se afinam intercâmbio inquietante e enfermiço. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos,
agora, além da carne? Ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Transforma as moedas que iriam adquirir flores e luzes frágeis demais para os atingirem. Logo mais fanadas e mortas, bucholantes e sem lume. Em leite e pães para débeis criancinhas esqualidas, em caldo quente e reconfortante para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, em medicamento refazente para enfermos em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para pais de família ao desemprego e desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenagem a eles, os teus mortos queridos que vivem e te bendirão o amor. O que fizeres em memória deles se transformará em lenitivo as tuas aflições, atestado inequívoco de afeição que não passará despercebido por eles. Desobstrui gavetas e armários e passa adiante o que conservas como lembrança deles, fazendo-os apegados a esses valores realmente mortos. Teus mortos vivem. Respeita-os, homenageando-os através da bênção e da caridade dirigida a outros. Enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos, após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém, e a inquietação os sobressaltava pela madrugada do domingo, mulheres piedosas, entre as quais uma ex-cortesã, acorreram ao sepulcro aberto na rocha para visitar o inumado querido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou-o, nimbado de safirina e radiosa luz, enquanto ele, sorrindo, saúda, jubiloso. Maria, diante dos entes queridos mortos, recorda Maria de Magdala aflita e Jesus triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. E diante desta lição tão sublime, que é a imortalidade da alma, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, para que Ele venha nos auxiliar, nos dando a intuição, nos dando a inspiração, para que possamos, com singeleza e humildade, desenvolver esse estudo do seu Evangelho, para clarear os nossos espíritos e nos fortalecer a fé diante dos obstáculos e das dificuldades da vida. E assim, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor nos permite gozar neste momento. E te pedimos que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome dessa direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na tarde de hoje. E vamos então ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o subtítulo, Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito.
Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhas dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Aí ele fala, se morre um homem de bem ao lado de sua casa, mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor se fosse aquele. Aí a gente fica pensando, nós não temos o direito nem de julgar e nem de achar que aquele tem que desencarnar. Porque a gente sabe que há muitas coisas que a gente não compreende. Talvez aquele espírito que desencarnou ainda jovem não precisasse ficar mais, porque nós estamos num planeta hospital, escola e oficina de trabalho para purificar os nossos espíritos, para nos libertar de velhos hábitos que trazemos arraigados de existências passadas e que hoje nós estamos tendo a oportunidade de rever a nossa vida de uma forma diferente, fazer escolhas melhores, né? Procurar estar fazendo o bem pelo outro, compreender o outro, ter empatia com aquele que sofre e chora. Porque nós não temos direito de julgar se aquele deve morrer ou não, porque só quem dá a vida e tira a vida é Deus, nosso Pai. E Ele sabe o que nós necessitamos. E muitas vezes, como aqui diz, a gente fala blasfêmias. A gente fala coisas que a gente não tem noção daquilo que está acontecendo. Aí a gente lembra ali da própria figura de Jesus, que a dama foi lá visitá-lo no campo dos mortos, né, e viu a tumba aberta e vazia, e Maria tem o merecimento de visualizar a figura de Jesus naquele campo santo, né? Então a gente sabe que não é visitando essas necrópolis aonde estão enterrados os corpos que nós vamos sentir a vibração daquele que foi, que partiu, que já fez a sua estada na Terra. Porque lá eles não estarão. Aí a gente pensa, como diz ali na lição, que em vez de colocarmos flores, aí a gente não tem nada contra, cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Mas em vez de colocar flores lá na campa, que a gente possa trocar por alimentos, por leite, aquelas crianças que estão necessitadas, né? Em agasalho para aqueles que estão nus, em emprego para aqueles que estão sem emprego, para que eles possam sustentar as suas famílias, né? Aí, às vezes, a gente vê determinadas situações na vida que a gente acha que é um grande mal, mas que talvez ali vai resultar um grande bem. Então, a gente tem que sempre pedir a Deus que nos dê a sabedoria, lucidez e discernimento diante de situações que nós temos que analisar e sem julgamento e crítica e ponderar que Deus é justo, que Deus é misericordioso e bom, e Ele dá o auxílio para cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento também, né? Então, se a gente disser determinadas coisas, a gente está cometendo uma blasfêmia. Aí a gente sabe também que às vezes a existência tem que ser curta, bem breve, porque talvez aquele espírito venha só cumprir uma pequena etapa que ele deixou de realizar na encarnação anterior. Então, e ele não tem mais necessidade de permanecer aqui. A gente costuma dizer nesse vale de lágrimas, onde há dores, onde há ranger de dentes, há, né, muita, como a gente costuma dizer, muitas... agora não me vem a palavra, mas Deus é justo, Deus é bom, e Ele sabe o que nós necessitamos. Aí ele ainda fala, estáis completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa e aquele que fica talvez não a tenha começado. Então a gente tem muito hábito, né, de julgar determinadas situações. Mas aí a gente vê que realmente aquele que partiu, como eu disse anteriormente,
já tinha cumprido a sua missão e partiu. E aquele que parece que não é bom, ele ainda tem que realizar muita coisa. E aí, como aqui disse, que ele talvez nem tenha começado ainda a expurgar aquilo que ele tem que expurgar, né? E ele ainda fala, por que haveríeis de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Aí a gente vai falar. Tem 2 prisioneiros que estão cumprindo a sua pena na cadeia. Um já cumpriu o seu tempo e vai ser liberto. O outro, que ainda não cumpriu, ele ainda tem que ficar detento para cumprir o tempo que lhe resta no seu compromisso com a lei. Então, a gente tem que pensar que tudo tem uma razão de ser. A gente não pode querer manter preso aquele que já terminou a sua missão, aquele que já fez o que tinha que fazer. Nós somos muito complicados e muitas vezes fazemos colocações que muitas são errôneas. Então, a gente não pode querer que aquele que já cumpriu fique preso. Então, vamos pensar nisso. Se aquele que partiu era jovem, foi porque ele já tinha feito a sua missão. E aquele que aqui permanece tem que expurgar as suas mazelas, talvez também tenha um tempo para ele despertar, para ele avaliar a sua encarnação, para perceber o que ele está fazendo com todos os recursos que Deus lhe permite usar. Aí a gente não está aqui para falar isso ou aquilo do outro, né? Aí, sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que enquanto estiverdes na terra estareis em cativeiro? Lembra que eu falei que nós estamos numa terra abençoada, planeta de expiações e provas, que é a escola, o hospital e oficina de trabalho, onde nós estamos aqui para fazer alguma coisa. E a primeira coisa que é a ser realizada é a nossa melhoria, né? E ainda fala, acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tendes a certeza de que Deus é justo e em todas as coisas. Porque às vezes aquilo que a gente pensa que é um grande mal, na realidade, é uma coisa que vai acontecer lá na frente, que vai ser de utilidade. Talvez seja alguma situação para que o espírito desperte da sua milenar imperfeição, daquilo que ele tem que reformar em si, porque se nós estamos nesse mundo, há uma razão justa para isso. Então a gente tem que pensar que todos somos filhos de Deus. Todos estamos internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho para nos melhorar. Então a gente não tem que ficar se preocupando se o outro é ruim, se o outro é bom, se o outro fez ou se o outro deixou de fazer. O que cumpre é que nós temos que olhar para nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo com a vida, as oportunidades que nós estamos tendo para que a gente se melhore, para que a gente ame, para que a gente perdoe, para que a gente se reconcilie com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente não aproveita aquilo que nos foi pontuado. A gente está tão, às vezes, voltado para a nossa dor, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, que a gente deixa de admirar, a gente deixa de contemplar o sacrifício que muitos fazem na vida. E aí a gente vê que há muitas dores na vida, sim.
mas são consequências de nossos erros do passado, de nossos hábitos equivocados, mas que Deus todos os dias nos oferece oportunidades novas para que a gente refaça a nossa caminhada evolutiva. E aí a gente tem que pensar que aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por alguma situação, há uma razão justa, porque Deus não pune. Deus nos dá, sim, a oportunidade da nossa reeducação, para que nós nos transformemos, para que nós possamos colaborar com este mundo, para que ele se torne verdadeiramente o planeta de regeneração. E não é querendo impor ao outro que nós vamos conseguir isso, mas é olhando para nós mesmos e buscando fazer a nossa parte com sabedoria, sabendo que tudo está certo, não tem nada fora do contexto, que todos estão exatamente no lugar em que necessitam para conviver, para se entender, para se reajustarem e para melhorarem. Primeiramente, melhorando a nós mesmos e depois, com essa exemplificação de aceitação daquilo que nos é necessário, a gente compreender que Jesus veio, ele é o modelo e guia da humanidade. E ele nos mostrou exatamente como nós deveríamos nos conduzir na vida. Mas olha que já passaram 2000 e tantos anos e nós continuamos encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando e cometendo às vezes os mesmos erros. E a gente lembra lá de uma história que teve num encontro de estudos espíritas no Carnaval, em que o espírito já tinha vindo não sei quantas encarnações e cometia os mesmos erros. Então, que a gente possa se analisar, fazer um exame detalhado sobre nós mesmos, porque a coisa acho que mais difícil é o conhecimento de nós mesmos. É nós percebermos os nossos erros, as nossas limitações, as nossas deficiências. Então a gente acha mais fácil, né, porque a gente diz que a gente está na frente do outro, de ver o que o outro está fazendo de errado. Não, não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar sim para nós mesmos e buscar fazer o melhor, porque Deus é a misericórdia suprema, é o Pai do universo que nos oferece sim o tempo necessário. A duração das penas está de acordo com o nosso comprometimento, com o nosso escolher antes de retornarmos à carne, porque a gente sabe que tem muitos que não têm nem direito não tem nem como escolher a sua reencarnação, a sua vinda à Terra, né? E aí a gente fala que a gente precisa sim procurar ajudar aqueles que estão ao nosso lado, levando a esperança, levando consolo, levando arrimo, levando, enfim, as coisas que são necessárias a cada um ao seu progresso evolutivo. E orarmos, sim, por aqueles que partiram, para que eles possam triunfar, que eles possam continuar os seus estudos, os seus trabalhos lá na espiritualidade. Porque, às vezes, como a gente disse aqui no começo, aquele que parte antes da hora, que parte cedo, foi porque ele veio para concluir alguma coisa e às vezes ele retorna ao plano espiritual, porque ele também lá deixou alguma tarefa para completar. Então, tudo tem uma razão de ser na nossa existência. Somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, com o objetivo de nos melhorarmos. E assim, a gente tem que pensar que muitas vezes o que parece um mal é um bem. Aí, mas as nossas faculdades são tão restritas
que o conjunto do grande todo não é percebido pelos nossos rudes sentidos. Aí a gente sabe que a gente tem 5 sentidos, né? Mas às vezes a gente não ouve, não enxerga e não fala. Então, tudo tem uma razão, uma necessidade de ser. Ainda ele fala aqui no Evangelho: esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então, quando a gente vê determinadas situações na vida que a gente fala, foi uma bala perdida, eu estava no lugar errado, vocês acham que Deus ia tirar a vida de uma pessoa que não tinha necessidade de desencarnar? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos pedir a Deus, sim, que auxilie aquele que ainda se compraz no mal, aquele que ainda se ilude com determinadas situações, para que ele possa despertar enquanto está a caminho, assim como nós, que nós possamos fazer a nossa parte com sabedoria, com harmonia, com alegria de aqui estarmos, sim, nessa terra, porque tem tanta coisa para a gente admirar. A natureza, tudo que nos rodeia são coisas tão simples, mas da bondade de Deus nos ensinando, tá vendo? A esperança é assim. Olha a natureza que segue seus passos, o mar que não avança 1 milímetro daquilo que Deus permite, das flores, dos frutos, dos nossos irmãos animais, do nosso irmão sol, do nosso irmão vento, de todos esses elementos. Tudo isso para que a gente aproveite, sabendo que tudo tem uma razão justa. E Deus concede a todos nós oportunidades vivas. E se a gente não aproveita, a gente tem que só lamentar da gente mesmo. Porque a gente sabe, às vezes, que a pessoa vem com uma determinada tarefa, quando ela adentra na carne, ela é chamada, mas ela ainda não quer. Ela acha que não está pronta ainda para aquilo. Quantos que não adentram na doutrina espírita porque acha que o espírita sofre, mas não é. A dor é proporcional aos nossos erros do passado. Deus, na sua infinita misericórdia, nos estende as mãos todos os dias, nos levantando, nos dando oportunidades. Então, que a gente possa aproveitar. Que a gente deixe de julgar e criticar menos e tenha mais misericórdia, compaixão e empatia com aqueles que estão no mundo em processos mais dolorosos, com doenças graves, muitos com falta de oportunidades na vida, mas todos nós somos filhos de Deus. Ninguém está só. Ele vela e olha e abençoa a cada filho. Olha que Ele conhece a todos nós pelo mundo. Então, que nós possamos, através dessa lição, não julgar que se fosse um homem de bem teria morrido e o mal ainda permanece na terra. Porque há muitos mistérios na terra que a gente não consegue compreender. E agradecidos deste momento do estudo, vamos rogar ao Pai por todos os nossos irmãos de humanidade, por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, por aqueles que estão passando por privações, por aqueles, Senhor, que perderam seus empregos,
por aqueles que estão em situação de rua, por todos os nossos irmãos de caminhada. Estenda, Senhor, o vosso amor e a vossa misericórdia sobre todos. E profundamente agradecidos por tudo que o Senhor nos permite gozar e usufruir neste momento, que nós o façamos com responsabilidade, sabendo que teremos que prestar contas de tudo aquilo que o Senhor nos empresta. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de todos os dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.